Não estou atrasado. Um sobrevivencialista nunca se atrasa, ele chega exatamente na hora que ele tem que chegar. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá na Europa. Muita gente está dizendo que a Europa já era. Nós vamos falar um pouco do que pode acontecer aqui com a gente e principalmente do que nós devemos fazer agora. O que você tem que parar para pensar e... Nossa, você tá gata hoje. Vem me dar um beijinho aqui. Você me deu uma bronca? Vem aqui. Falou que eu tinha que ficar arrumadinha hoje, então... Eu não falei nada, eu falei que se a gente tem live, você vai ter que mexer ali, ó. Ele falou, você pra ficar arrumadinha, não é pra ficar de pijama. Olha que bonitona, beijinho. E agora eu vou estar... Tô com muita sorte hoje. É beijinho da sorte. Toda vez que você mexe aí, a câmera faz assim. Olha lá, ó. Perdão. É você que tá fazendo isso. Você vai matar os velhos, tudo de labirintite lá. Eu ganhei uma escova. Você ganhou? O que é isso? Escova de cabelo. Eu também ganhei um cabelo novo hoje, olha aí, ó. Paguei caro desse cabelo, você nem imagina. Né? Quem tava no Instagram viu. Por quê? Você postou? Nossa. Imagina que eu faço essas coisas. Vamos lá. É sempre uma enorme honra e um grande privilégio poder estar aqui com vocês, todo sábado à noite. É aqui que nós discutimos aquilo que está acontecendo no momento, o que vai acontecer, e principalmente nós vemos que mesmo que nós não sejamos o pivô ou até o ator principal de algumas ocorrências, nós sofremos sim com os efeitos colaterais de tudo que está acontecendo lá. Pois bem, você que está me ouvindo aqui agora, já deve ter me visto reclamar do brasileiro, né? Do brasileiro comum. Aquele brasileiro que acha que todo sobrevivencialista é totalmente malucaço. Pois é. Às vezes eu acho também que a gente é meio maluco, e acho que até é melhor a gente assumir logo que a gente é maluco, porque depois a gente pode sentar em cima da nossa loucura e ficar vendo o que acontece lá fora. Acontece que mais maluco que nós, às vezes, é o europeu, não o brasileiro normal. Por que a gente até espera isso, né? Olha só, quando a guerra da Ucrânia começou, e eles sabiam, principalmente os países que são diretamente dependentes do gás, eles sabiam que podia haver, de fato, um boicote do gás que passa pela Ucrânia, que vem da Rússia e tudo mais. Eles perceberam que, pode dar um problema muito sério para a nossa vida de verdade. Sabe o que eles fizeram? Nada. Alguns caras até elaboraram cartilhas do governo e tudo mais e mandaram em alguns países, tá? E a reação dessas pessoas a essas cartinhas e orientações foi tirar um sarro. Às vezes nós achamos que tudo vai acontecer num supetão, que as portas do inferno vão se abrir e, de repente, você vai ver o Lula surgindo lá do chão. Não, desculpa, o Lula não. Você vai ver o capeta surgindo lá no chão e que tudo acabou. Pior que não é assim. As coisas vão acontecendo aos poucos. E crises dessa magnitude geralmente avisam antes. E os europeus foram avisados. O que eles fizeram é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero saber quem você é e de onde você escreve. Por favor, coloque aí para mim. Hoje tem uma costela assando. Manaus, Serrana do Rio de Janeiro, Brasília, Araraquara, vizinho. É isso aí. Nossa, Palhoça, Guaranhuns, nossa, gente do Brasil todo e até de fora do Brasil, né? Bacana, né? Portugal, Rio de Janeiro, Salvador, Teresina, Bebedouro, caramba, Fortaleza, gente de todo lugar, né? Um gole de café para molhar o bico. Bom, eu tenho alguns avisos para dar aqui agora. Para começar, eu tenho que agradecer o Bruno, a Cirlei, o Fábio, Vinícius, Caroline, Silvana,
Luciano, Carlos, Rodrigo, César e Christian, que nos ajudaram na última live, na live passada, que eu não falei o nome de vocês, através do Pix. E você agora vai prestar atenção direitinho no que eu vou te falar, ok? Não tem como a gente elaborar todos os conteúdos que nós fazemos com patrocinadores. Nós não conseguimos. Quando a gente não consegue patrocinadores, muita gente vem aqui e desce o pau. Ou quando a gente consegue, né? Se eu consigo alguém para dar um cupom para gente, todo mundo vem aqui e me chama de mercenário. Quando eu não consigo, todo mundo manda eu pegar as coisas e enfiar naquele lugar, como escreveram no vídeo hoje. Tá? Não sei se você viu, nós fizemos um vídeo falando de um fogãozinho agora que está hypado entre os sobrevivencialistas. Tá no auge. Tem bastante gente discutindo com ele, está nos fóruns, gente mandando foto dele para a gente avaliar, e a gente saiu, por acaso, essa semana na cidade, e a gente viu o fogão lá, ok? Tá numa loja de caça e pesca, normal, dessas lojinhas de bairro, tá? Onde tem essas churrasqueirinhas que é meio tambor cortado e tal, vendendo, tudo quanto é tipo de churrasqueira. Eu vi o fogão lá, falei, opa, eu vou testar esse fogão. E nós testamos o fogão e eu gostei dele pra caramba. Pois bem, você vai fazer o seguinte agora, nessa live, você não vai fazer doações, quer dizer, você pode fazer, é claro, uma doação pra gente, que a gente agradece pra caramba. Mas eu tô realmente precisando comprar um computador para o canal, porque esse notebook aqui vai morrer. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo do fogão, ele demorou 4 horas e meia nesse notebook da Lenovo para renderizar. Ou seja, é um dia para você botar um videozinho de 10 minutos no ar. Culpa minha, boa parte disso. Só que, cara, a gente não é profissional do YouTube e perder 5 horas parado ali esperando uma coisa renderizar para um trabalho que a gente faz praticamente voluntário é foda. E como eu sou um puta de um sem vergonha, eu decidi, naquela hora, que eu vou fazer uma rifa desse fogão, mas não só do fogão, ok? Então, eu vou elaborar hoje, agora, com vocês, uma rifa, depois eu falo de novo sobre ela, do fogãozinho, de um kit do fogão que vocês estão vendo aqui. Ok, Raposa? Vem cá, dá a volta aí. Vamos mostrar para eles o que a gente tem aqui. Tá? Então, primeiro, anota aí o nosso endereço do Pix, é contato@guiadosobrevivente.com.br. Cada número da rifa, são 100 números, eu não tenho aquela carteirinha de arrebentar, tá? Então, eu vou vendendo até o 100. Cada número custa vintão, e não é pelo fogão, e sim para você ajudar o canal aqui, beleza? Então, é R$20 no Pix para contato@guiadosobrevivente.com.br. Se você fizer R$40, você leva 2 números, 60 você leva 2 números, não. 63 números, 65 eu ganho 5, beleza? Vamos lá. Eu vou mostrar, Raposinha, pega ali para mim. Pega primeiro o fogão. Vamos mostrar para eles como é o fogão, porque eu também não mostrei no vídeo e já me xingaram. Ai, que susto! É lenha, Raposa, calma. Daqui. Esse daqui é... Ai, tô me sentindo aquele Polishop, pera. Polishop. A gostosa fica segurando as coisas legais aí para vender rifa. Então, esse daqui, ó, é o fogãozinho a lenha. É isso aqui que ele vem, tá? Nessa caixa aqui. Pesadinha, mas não é de outro mundo. Então, dá para você ver que você pode levar isso daqui para qualquer lugar. Ele é esmaltado e tudo mais, ok? Raposo, vou colocando a coisa aqui, que aí eu vou mostrando depois. A machadinha. Então, eu montei um kit para o ganhador, ok? Eu montei, tá? Por minha conta. Vamos lá. Uma machadinha da Pharmastil, porque eu não sei quem vai ganhar. Ele é perfeito para apartamento e tudo mais. Olha que bonitinha. É pequenininha. Ela é levinha. Cabe na mão das meninas. Exatamente. Eu já lixei a machadinha e eu afiei a machadinha para você que vai ganhar, ok? Mais uma, Raposa. Uma pederneira novinha para você acender o seu novo fogão, tá? Aqui está. É uma pederneira da Náutica, ok? Zerada, novinha. De tempos de antigamente. Não não é nova, ok? Uma pederneira da Náutica. Não foi o kit voltado. Pega ali o resto das coisas. O kit ficou legalzinho, cara. O cara que ganhar. Aqui nós temos
3 fogões e iscas de fogo que você pode... Eu já ensinei a fazer aqui no canal, mas eu vou colocar algumas das minhas aqui para você. Isso daqui você acende, ele vira um fogareiro de quase 1 hora. Isso aqui também foi mostrado aqui no canal e eu fiz, é da minha BOB. Isso daqui é uma tira de algodão que ela é embebida em... Não só parafina, parafina e eu não lembro mais o que de soja. Cera de soja. Então, isso daqui queima pra caramba. É uma baita de uma isca. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o canivete. Cadê o canivete? Pega ele para mim. Que também vai no kit. Ó, coloquei até um canivete. Você vai pegar o canivete, vai cortar um pedacinho disso aqui, vai colocar ali no meio da lenha e vai acontecer isso aqui que você está vendo aqui, ó. Tá? Olha lá. O fogo vai acender. Entendeu como funciona? Então, o canivete, as iscas, tem mais, raposa? E mais 2 ignições. A caixa de fósforo longa, para você mexer no fogãozinho lá, e o isqueiro BIC, ok? Ou seja, um perfeito kit montado junto com o fogão, o mini fogão a lenha, ok? Críticas, dúvidas e outras coisas eu respondo nos comentários. Se você achar legal, coloca aí, ok? Seguinte, serve. Se você for para uma BOB, você já pega o kit e coloca lá. R$20. Tem que ser lá pelo Pix, porque aqui o YouTube desconta um montão, ok? A verba não é para mim, é para comprar um computador para o canal, tá? Para a gente poder fazer as edições e tudo mais aqui. Esse daqui está com os dias contados. Então, vamos lá. Contato, @guia do sobrevivente. Você envia os seus 20, a raposa vai pegar o seu nome, fazer tudo isso direitinho, tá? E leva tudo. Quem ganhar, leva tudo. Não tem segundo lugar, não. Beleza? Obrigado, Maicon. Vamos continuar aqui. Eu espero que te ajude, né? Porque eu sei, porque eu montei o kit. Eu sei que não dá para todo mundo ficar saindo, indo em lojinha, batendo. Não dá. Tem gente que simplesmente não sai. E, às vezes, você não acha esse de aço aqui na internet, é mais difícil para todo mundo, então a gente decidiu que a pessoa que levasse tudo para já não ter que sair para comprar nada na hora que recebesse, exceto lenha, ok? Lenha se eu vou mandar? Não, não vou mandar, porque senão nada do que a gente arrecadar vai dar certo, porque o correio no Brasil é um roubo, é uma vergonha. Então... Tem muita gente que não segue o chat, só assiste, repete, o pessoal pedindo para repetir o Pix, por favor. O Pix é contato@guia do sobrevivente, é o e-mail, tá? contato@guiadosobrevivente.com.br, ok? É isso aí. A raposa vai colocar aqui do lado também, ok? Então, aí está. Eu espero que a pessoa que ganhe realmente faça uso dele. É um fogão pequenininho. Só antes de você... Deixa eu aproveitar e falar uma coisa rapidinho antes de você engrenar. O pessoal pediu muito para a gente abrir para comentários o canal do Telegram. Então, está aberto desde ontem. Então, eu vou colocar o kit completinho com a descrição, a chave Pix, tudo lá para vocês, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Espero que ajude realmente quem ganhar, porque é um item muito legal, ok? Os comentários foi, mas e se fosse uma churrasqueira? Funciona também, tá? O interessante desse é que ele é um fogão mesmo, um fogão feito para ser fogão. E a grande maioria das pessoas não está interessada em fazer churrasco, e sim em cozinhar, tá? De onde veio isso, ok? De onde veio a ideia de fazer isso daí? Primeiro, do pessoal que estava comentando sobre ele, vocês vão ver que tem gente que ama e tem gente que odeia, ok? Tem gente que fala que é para revestir com piso, com refratário, com isso e com aquilo. Tem gente que fala que é para tacar pedra dentro, e você vai ver um monte de coisas. Eu testei ele curto e grosso com lenha de comprada, porque eu imagino que você também vai comprar lenha em algum lugar aí, ok? Corujão, uma ajuda para o PC. Brigadão, Corujão, valeu. Brigadão, valeu. Então, eu imagino que você também vai fazer esse tipo de uso igual a gente fez aqui para testar para vocês, ok? Tem outros itens no canal também, e boa sorte para todo mundo que participar, e muito obrigado mesmo pela ajuda, valeu? Então, vamos lá. Além dos caras falando sobre isso, é um trend. Um trend é quando um assunto está hypado e você começa a ver esse assunto em todo lugar, ok? Com o tempo da guerra, que todo mundo achou que ia durar 2 semanas, e ela começou a se estender,
E os russos perceberam que eles têm uma vantagem gigantesca em alongar ela ainda mais. Porque alongando ela ainda mais, ele vai poder devolver o favor para todos aqueles que bloquearam o país deles, colocaram sanções e tudo mais. Então, quanto mais tempo eles alongarem isso, mais chances eles têm de quebrar algumas dessas sanções. E já que o cara está me ferrando em tudo, por que eu vou ficar, além de ficar tomando porrada, eu vou lá e vou ajudar ele em alguma coisa? Ninguém faz isso, tá? Pelo menos nos grandes países, ninguém vai fazer isso. Nessa relação entre países, ela é uma relação que não tem mimimi, não tem conversinha e não tem muita consciência, ok? Na verdade, essa consciência no sentido de essa consciência social, ser politicamente correto, essas coisas todas acabam quando você entra numa situação de sobrevivência, tá? Eu tenho um caso aqui que eu vou falar sobre calor, mas o fato é, só para terminar o raciocínio, que os russos podem desligar o gás lá. E muita gente não entendeu muito bem o que é desligar o gás da Europa, tá? No inverno, certo? Então, antes de eu explicar um pouco do que pode acontecer, porque todo mundo aqui sabe que o povo lá é meio traquejado, né? Faz pouco tempo que a Europa está em paz, que as pessoas não estão olhando para os vizinhos com medo de serem fuzilados. Não faz tanto tempo assim que o ONU e outras coisas surgiram por lá, euro e tudo mais, tá? Antes disso, aquele lugar era um trechinho do inferno, tá? Principalmente olhando pelos olhos de um brasileiro. Era um trecho do inferno, era um querendo matar o outro o tempo todo, e ainda é. É que agora eles vincularam interesses que impedem um pouco disso acontecer. E muitos dizem que isso vai acabar também com a Inglaterra fazendo o Brexit, saindo da União Europeia, e outros países ameaçando sair também, e tudo mais, tá? Lógico que o bloco lá do Oriente vai tentar fazer o máximo possível para quebrar o bloco do Ocidente por conta da OTAN e tudo mais, e vão falar, você é amiguinho dos caras lá, então eu vou te mostrar agora o que eu posso fazer com você. Então vai ficar por isso há muito tempo. Nós somos um pouco mais velhos, vimos isso na Guerra Fria, tá? Nós assistimos à Guerra Fria, nós vimos a Guerra Fria, e não tem quem me convença hoje que nós não estamos passando pela mesma coisa, ok? Mas vamos ao fato. Independente deles serem traquejados ou não nessa questão de guerra, sobrevivência, de viver explodido e sobre ameaça, os países tiveram que avisar as pessoas do que está acontecendo. Primeiro, as pessoas que realmente sabem sobreviver estão morrendo. Tá? As pessoas que viveram uma outra época estão morrendo. Não tem mais gente traquejada para sobreviver. Lá, o pensamento familiar é um pouco diferente do nosso também. As crianças saem de casa muito cedo e começam famílias e casas e moradias também muito cedo, tá? Então, o jovem, quando ele sai da casa da mãe, ele vai para um apartamentinho, para um lugarzinho muito simples e a partir dali ele constrói a vida dele, correto? E aí eu assisti a entrevista, tá? Que me enviaram no Instagram, a entrevista de uma senhora que eu entendi ali, pelo que deu para entender, tá? Porque é legendado, mas eu não peguei tudo, ela é da Alemanha, ok? E ela estava falando o seguinte, atualmente, ela estava contando sobre o arrependimento dela, tá? Porque ela tem filhos pequenos. E ela morava numa ótima casa na Alemanha, tá? E essa casa tinha chaminé, lareira e tudo mais. Era uma ótima casa, mas era uma casa antiga, tá? E os filhos dela, ficaram pedindo sempre para que ela acendesse a lareira. Mas houve um tempo que ela parou, ela pensou, né? Falou assim, puta merda, mas lareira não é sustentável. E ela chegou a acender uma ou duas vezes quando eles eram bem pequenos, depois ela falou, não, peraí, filho, senta aí que eu vou mostrar uma coisa para você. E ela mostrou para as crianças vídeos da Greta. Quem sabe quem é a Greta? Coloca aí do lado aí, por favor. A Greta é aquela ambientalista lá, uma menininha. Vocês conhecem a Greta, não conhecem? Coloca aí.
Sabe quem é a Greta, né? Deus te livre da Greta. Então, a Greta, a pirralha chorona lá e tal. Ela assistiu a Greta e ela falou: não, a Greta tinha razão. Queimar, eu tô queimando árvore, para quê? Não sei o quê, não sei o que lá. E as crianças queriam a lareira, porque era legal e tal. Aí ela tomou uma ação, porque para você ter lareira, você tem que pagar. Tá? Não sei se você sabe. Você tem que desentupir, manter limpa e tudo mais. Você tem que ter a questão da fuligem. Você ter um foguinho aí na tua casa é uma coisa. Na Europa, por exemplo, se você acender a lareira no verão e ela solta fuligem se ela não estiver limpa. Então, você tem algumas leis, você tem custos. E ela fala que o custo que ela tinha com a lareira era de mais ou menos 25 euros por ano ou por semestre. Eu não entendi. Tá? Os caras têm um esquema lá que ele sobe na casa, ele vai na chaminé, tá? As chaminés são diferenciadas lá. Ele enfia um arame, não é um arame, mas é um ferro, parece um ferro de construção. Sabe máquina de lavar carro? Essa que tem posto de gasolina, que tem aqueles rolos que fica com aquelas fitas? É a mesma coisa. Ele enfia dentro da chaminé, aquele negócio gira e limpa a chaminé. Dessa forma, se o dono da casa acender, não sai fagulha lá por cima e não bota fogo na casa do vizinho, ok? Então ela falou assim, olha, quer saber, eu estou pagando isso. Ela assistiu a Greta e ela foi lá e mandou desmontar, parar com a lareira, tá? Ela tinha uma ou duas lareiras na casa antiga, uma era bem bonita e bem grande, e ela mandou desmontar por consciência ambiental por causa da Greta, ok? E para os filhos dela também pararam de encher o saco e pedir calor. E disse que foi isso que ela fez por causa da Greta e que na próxima semana começou a guerra da Ucrânia. E ela recebeu o primeiro aviso, falou, fique esperta, porque podem cortar o gás, ou pelo menos o preço vai aumentar para caramba, porque aumentou, não sei se vocês sabem. Tá? Tipo, já não é para todo mundo ter gás, ter os aquecedores a gás e tudo mais. E quem tinha casas e recursos mais antigos, que garantiam, por exemplo, se acender uma lareira, você está tão garantido quanto você tem um aquecedor a gás, certo? Quem tinha foi desabilitando ao longo dos anos. As reformas nas casas foram tirando esses recursos mais antigos e trazendo recursos mais novos, como aquecedores elétricos e aquecedores a gás, principalmente a gás, ok? Porque eles acreditam lá que é um pouco mais seguro e mais eficiente. Então, quando a gente imagina que o europeu ele está bom, ele está traquejado ali para para sobreviver a um evento como esse, que é o corte do gás, da energia, do calor, você até fala, não, beleza, eles têm inverno, mas eles têm inverno com aquecedores a gás, tá? A maioria das pessoas reformou, mudou, tirou o que tinha em casa, como essa senhora fez, por N motivos, tá? Para se tornar o imóvel mais moderno, mais reformado, e eles não têm mais esses recursos que os antigos tinham. Obrigado, Murilo. Pois é. Eles não têm mais. Eles abriram mão de um recurso por conta da modernidade. E eles são muito assim mesmo, do tipo, olha, eu tenho um negócio bom ali. Ele ficou velho, eu vou dar ele embora e vou colocar um negócio novo ali. Dá para entender? Por quê? Não, porque aquele é velho. Não é que ele acabou, ele parou de usar. Exceto algumas pessoas ainda mantêm, porque sim, porque são doidas, ainda mantêm algumas coisas mais tradicionais, ok? Vou contar um caso para vocês. Eu soube essa semana de um evento que eu fiquei muito triste. A rainha morreu. A rainha está morta. Deus salve o rei. Pois bem, a rainha, a dona, não, Vossa Majestade Elizabeth, eu adoro a monarquia, eu sou um baita monarquista. Pago um puta pau para aquela família. Quando a pandemia começou, ela se mudou de onde ela estava, ali em Londres e tal, e foi passar a pandemia num castelo na Escócia, que é o castelo de verão deles lá. Tá? Eles amam os verões na Escócia. E o lugar que ela foi passar o verão, onde ela foi se refugiar da pandemia, é completamente analógico.
é um lugar que sofreu bem pouca alteração de 1950 até agora. Ele tem, no máximo, luz elétrica em alguns lugares. Aquele castelo todo, tá? Então, o castelo de Campo da Rainha era analógico. E foi muito criticado, porque ele não é da realeza, tá? Ele é da família real. E eles colocaram ali lareira em todo lugar. Eles colocaram... tem luz elétrica, mas você quiser se hospedar lá, você tem que rachar lenha, você tem que ir buscar água, não sei aonde. É um negócio assim. E a rainha fazia isso, tá? Ela fez isso a vida inteira. Então, ela continuou fazendo isso na pandemia, porque ela, pessoalmente, achava mais saudável uma vida menos tecnológica. Então, o que começou a acontecer? Léo, obrigado. Alô de Recife, valeu. Léo Maravilha. Então, tem cafezinho na caneca de Recife hoje, olha lá. Cadê? Ó, eu não tinha visto, agora que eu vi. Esse cafezinho tá bom pra caramba, viu, Raposa? Eu sei que eu fiz. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, que senão vão brigar comigo. Tá? A gente aqui não perde nada, só para você saber. Vocês perguntaram por que eu estou tomando isso aqui, né? Um colega nosso nos mandou 2 caixas de vidros desse daqui. Posso falar? Vou falar. Ele mandou 2 caixas de vidro desse aqui. Esse vidro, ele é um vidro com rosca para você colocar conserva, né? Ele é próprio para conserva. Só que na hora que ele mandou as 2 caixas de vidro, são 24 vidros, as tampas não correspondem aos vidros, as tampas são pequenininhas. Então, a Raposa falou, e agora, faz o que com o vidro? Então, eu estou usando de copo potes de vidro, tá? Porque aí cabe bastante refrigerante lá dentro e eu fico muito feliz. Então, voltando. É essa, né? Eu não gosto de tomar Coca-Cola pura, eu gosto de tomar Coca-Cola com muito gelo para ela derreter e fazer, tipo, 50% de água, tá? Porque Coca-Cola zero é uma merda de ruim pra cacete. Mas, enfim. Ela optou por um período mais analógico, tá? Tanto que ela chegou a falar, as pessoas ali perto chegaram a falar, que o que ela tinha não era ludista, e sim idílico. Vocês estão entendendo? Ou não? Sabe a diferença disso? Ludista é pessoas contra a tecnologia. Teve um movimento aí em 1900, Guaraná com rolha, coloca aí no YouTube aí que você vai ver. E os caras estavam contra a tecnologia, porque os robôs iam acabar com a nossa vida e tudo mais, e eles foram chamados de ludista, e quando você quer ofender um cara como eu, por exemplo, você chama ele de ludista, ok? É ludista. Batata, você não tem tecnologia. Não tenho. Se eu tiver que optar por tecnologia ou mecânico, eu opto sempre pelo mecânico. Batata. Eu gosto disso. Eu gosto. Tá? Além de tudo, eu gosto. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de olhar para aquele moedor de grãos que eu tenho ali, que acho que foi até a Lina que deu de presente, não foi, Raposa? Foi a Lina que nos deu de presente. Eu tenho um moedor ali que se prende na mesa e moe o pão, o trigo, o milho, moe tudo, moe até carne, se marcar, você acha até uma peça ali para encher linguiça, ok? Eu gosto daquilo. Ele já quebrou, ele quebrou a bucha na 3ª ou 4ª vez que a gente usou. Eu fui lá, levei para a oficina, construí uma bucha de, não sei, acho que de Celeron, coloquei ali, ele voltou a funcionar. E ele está ali, ele vai funcionar mais uns 40 anos com essa bucha, certo? Se fosse elétrico, por exemplo, eu, que sou quase um ludista, não saberia o que fazer. Eu disse ludista, não lulista, caralho. Eu não... Não, porque tem gente aqui que já vai. Lula, não sei. Que Lula? Aí já estão colocando aqui ludista de lúdico. Não. Pode ser também. Mas, enfim. Eu gosto dessas coisas menos tecnológicas, até porque eu acho legal. Eu gosto do que eu faço, só para você saber, ok? Eu jamais mandaria desativar uma lareira na minha casa só porque alguém abriu a boca, ainda mais aquela menina, aquela Greta lá. Nada. Isso não aconteceria comigo, tá? No lugar que a gente vai e busca coisas para mostrar para vocês, que eu frequento, né? Eu vou nessas lojinhas de bairro, eu vou lá para as áreas rurais, eu vou para tudo quanto é lugar. Eu moro numa cidade pequena no interior de São Paulo, ok?
Eu chego lá, eu vejo um monte de coisa doida ali. Que algumas fabricadas aqui, outras que não são fabricadas aqui. Essa semana, por exemplo, eu achei para vender numa delas um fogareiro de cadeia. Sabe o que é isso, Raposo? Então. O cara, ele pega um tijolo ou um bloco de cimento, e é literalmente um bloco de cimento, só para você saber. Ele coloca ali uma... Ai, qual é o nome daquilo? Resistência de chuveiro passada ali, e você liga essa porra na tomada. Então, o que vai acontecer? A resistência vai esquentar e você põe uma panela em cima. O tijolo, ele é vazado, assim, você passa um negócio dele para ir fazendo um buraco do lugar que você quer colocar lá, e faz. Daí, para mim, é fogãozinho de cadeia, tá? Aí o rapaz que estava lá falou, Batata, você nunca vai mostrar isso? Eu falei, não. Não, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Para mim, não serve. Tem uma dependência de energia elétrica? Não serve. Agora, o fogão, pô, você pode armazenar. Até as espiriteiras você pode armazenar. Um fogãozinho como esse daqui, meu, é perfeitaço para você. Você acende ele em qualquer lugar. Cadê o like, pessoal? Não tem like, Christian? Olha, faltando metade. Nossa, que vergonha, né? Que vergonha. Raposo, acho que a gente tem que fazer live agora a cada 15 dias, só para ver se esperar um tempo para ver se a gente ganha os live da live. Porque o povo não dá like aqui. Tem alguma coisa errada com o nosso botão de like. Tem uma conspiração dos russos para tirar o nosso botão de like quando a gente entra aqui. Essa semana me surgiu uma curiosidade e eu fui ver. Quando começaram as lives? Já fazem 5 anos. O quê? Que a gente está aqui em live? Todo sábado. Todo sábado, 5 anos aqui. Raras exceções. 2 horas falando e orientando as pessoas. Eu fiquei curiosa e por eu não lembrar quando tinha começado, porque eu achei. Não, mas eu acho que ela começou um pouco antes, porque teve o Facebook, um período de Facebook antes. Não, eu voltei lá. Ah, é? 5 anos que nós estamos aqui. Olha que bacana, a gente deve estar fazendo um aniversário disso, hein? E a gente não tem like? Como assim? Olha lá, alguém falou de cadeia, companheiro. Aqueles feito num tijolo, assim. E a gente não pode desprezar quem não está preparado, ok? Lá na Europa, ao mesmo tempo que eu vi essa coisa dessa mulher, eu já vi várias notícias de vários países. Tem gente roubando lenha. Já começou a roubar lenha. Só que isso começou a acontecer de uns dias para cá, porque todo mundo sabia o que ia acontecer por conta da guerra da Ucrânia. Pergunta se o povo começou a se preparar de verdade para isso. Armazenar combustível e tudo mais. Lembre-se, os caras não são brasileiros, certo? Aqui, a gente tem umas vantagens, tipo o etanol, por exemplo. Lá eles não têm, eles dependem completamente de petróleo, eles dependem completamente de gás, eles dependem completamente de energia nuclear, que não funciona o tempo todo lá. Eles dependem completamente de recursos que foram modernizados. Recursos modernos para enfrentar um problema antigo. Eles deveriam, no mínimo, antes de substituir todos os recursos que eles tinham de sobrevivência, ir lá e guardar tudo e falar, tá, agora vamos usar novos. Eu não sou contra as pessoas usarem novos recursos. Não sou, ok? Eu, por exemplo, adoro telefone celular. Eu adoro telefone celular. Eu acho que foi um dos maiores passos da humanidade. Você poder pegar um telefone, ligar para uma pessoa e ela atender o telefone lá do outro lado. E para mim, estava incrível aquele telefonezinho, nem é o Nokia, tá? Sabia que vocês iam falar dele. Nem é o Nokia tijolão. Eu penso que o melhor que existiu até hoje era um dobrável, assim, que você não digitava. O Nokia, às vezes você colocava ele no bolso. Você que é muito novinho não vai saber o que é um Nokia, mas enfim, pesquisa aí. Você colocava ele no bolso e ele se digitava sozinho, se tinha umas moedas lá, umas coisas assim, né? E esse de flip, não. Você fechava ele assim, ó, e era a coisa mais perfeita. Você catava e falava com as pessoas, ok? E acabou. E para mim, telefone é isso. Comunicação tava ali. Agora você tem entre as coisas. Coitado do cara que tenta falar comigo pelo WhatsApp. Demora. Coitado, você tá fudido. Ou você pega o telefone e liga, ou você esquece, porque eu olho isso a cada 3 meses. Isso aqui, para mim, é um videogame. Um videogame bacaninha. É isso que é esse negócio para mim, tá? Eu tenho 4 joguinhos, incluindo Candy Crush, que devia patrocinar esse canal, porque é o melhor jogo de sobrevivência que já existiu no planeta.
Faz você perder altas horas jogando Candy Crush, tá? É isso. Acabou para mim. Para mim, a comunicação é importante, mas só a comunicação, o resto todo dela, o cara chegar para mim e falar, Batata, o celular é importante porque ele tem lanterna, eu sinto vontade de dar nele. Eu sinto vontade de dar nele. Já vi vídeos da pessoa falando que tem que substituir a lanterna pelo celular. Tem gente falando, e tem vídeo de lanterna no canal, Raposa, onde o cara fala, pega essa daí que tá em cima da sua cabeça. É. Eu tenho espalhado pela casa. Você tem que abrir ela, tá? Isso. Traz ela aqui. Tem gente falando que o celular dá de 10 a 0 isso aqui. Isso aqui. Tá? O que você fez, Raposa? Não fiz nada, nem mexi, só tirei. Tá? Deixa eu diminuir ela aqui para vocês não ficarem me xingando. Para os nossos olhos não quebrarem. Aqui, ó. Tá vendo? Tá? Isso aqui. Isso aqui é um lampiãozinho. Com isso aqui, você ilumina tudo. E tem gente que diz que ter um celular é melhor por ter uma lanterna, uma luz e uma bateria, não sei o quê. Isso aqui fica aceso nessa potência que está aqui por 36 horas. 36 horas essa coisinha aqui fica acesa. Tá? Isso daqui são várias noites. E você carrega ela por USB. Tá aqui, ó. Tá? Então, terminou, você põe ali a sua plaquinha. Você cabe no GD Plus, por exemplo, você terminou, coloca ela ali no sol, numa bateriazinha e tudo mais, e você vai ter ela recarregada para a próxima noite, mas você tem energia, você tem luz, você tem aquela fogueirinha na sala ali para você sentar com a tua família e ficar, se caso tiver um apagão generalizado e tudo mais. Não é o celular. O celular, para mim, é comunicação. E só. Tá? Deixa eu agradecer aqui. Quem é? A Dona Rosa, eu acho. É a Rosa. Boa noite, Batata, Raposo, sobrevivencialistas. Bora participar para o computador novo para o guia. Dando os likes, sobrevivencialistas. Abraço, Rosa, Rei, Lê e Harley. Obrigado, viu, Rosa? Saudade de você e de todo mundo aí. Inclusive, o Rei é uma das pessoas que me ajudou e vai me ajudar a escolher o computador aqui para o canal, tá? Ele é o cara que manja da coisa, que o inteligente. Eu não sou tão inteligente assim. Mas olha só, quando o cara, ele pensa fora da caixa, ele pensa. Quando ele não pensa, ele vai ter que se virar. A Europa vai ter que se virar. A Europa vai ter que se virar. Aquela mulher da entrevista disse que ela estava pensando em ir numa loja e comprar um machado, porque até o machado que ela tinha, ela deu embora. E que agora ela prevê que ela tenha que talvez cortar a lenha. Por que ela fez isso? Tá, Christian, muito obrigado para o PC, valeu. Por que ela fez isso, cara? Por que ela mandou isso embora? Porque o sistema quer que você seja dependente. E o sistema, e nada te torna tão dependente quanto crack, dívida e tecnologia. Crack também, eu coloquei aí só para você ter uma ideia de como eu comparo as coisas. Ok? Tecnologia torna pessoas dependentes. Sério. Foi o advento da tecnologia que fez muita gente, durante a pandemia, fazer com que aplicativos tipo iFood funcionassem maravilhosamente bem. E muita gente hoje está entristecida e deprimida porque não está recebendo iFood porque está sem grana. Adriano, obrigado. Valeu. Está sem grana. Acabou a grana. Então não dá para pedir comida no aplicativo, porque você comer na sua casa, do modo antigo, é muito mais barato. Então, quando eu aperto dinheiro, você vai lá, mas não, mas o aplicativo estava ali e você ficava 3 horas ali escolhendo o que você ia comer, e aí você pagava para alguém. Ora, se a comida está sendo vendida e a promoção é maravilhosa, não importa, alguém está ganhando dinheiro com ela. É isso aí. Quem está apertado não vai fazer isso. E, na Europa, algo que começou um pouquinho antes da pandemia, que era a entrega de comida e as compras por aplicativos, aumentaram gigantescamente a ponto de comércio fechar só para funcionar online. Em vez de você ir no mercado e escolher aquilo que você quer, eles entregam para você aí na porta da tua casa.
Então, você não escolhe sequer qual é a maçã que você vai comer. Você vai deixar o aplicativo escolher para você, a tecnologia escolher para você. Cara, eu não confio sequer em abóbora picadinha que você compra no mercado. Sabe a abóbora já picada que você compra no mercado? Se eu, Batata, não picar a abóbora e deixar ela, minha mão toda gosmenta ali com aquele negócio de abóbora laranja, eu acho que não é uma abóbora legal, eu acho que ela tem gosto de água. Eu penso assim. As outras pessoas, não. As outras pessoas, o máximo que elas puderem fazer para tornar a vida delas mais fácil, elas vão fazer. É, por exemplo, trocar a casa por um apartamento. É, por exemplo, pegar coisas tecnológicas e se livrar de ter que fazer aquilo lá. É a internet das coisas. Você vai pegar alguma coisa que funciona, que é uma puta invenção também, e vai deixar ela inteligente. É isso, tá? Você vai deixar ela inteligente. Você vai pegar a tua geladeira, por exemplo, certo? E vai botar internet nela. Vai acompanhando, tá? Dentro da sua geladeira, você vai marcar pelo aplicativo sua lista de preferências. E aí você vai fazer uma compra e vai colocar dentro da geladeira. Quando a água não estiver gelada o suficiente, a geladeira vai te avisar que você precisa colocar mais água, porque teu filho mais velho e sua esposa bebem a água gelada e não colocam a água lá. Então a geladeira vai... Por isso eu não coloco. A geladeira vai lá e vai te avisar que não tem água gelada, mas ela também vai te avisar quando a manteiga estiver acabando. E também vai te avisar quando o não sei o que estiver acabando, a carne estiver acabando. Na verdade, ela não vai te avisar. Ela vai avisar a loja que você cadastrou. E a loja, através do aplicativo, vai te mandar um aviso para que você abra a tua casa a tal hora, porque o cara vai te entregar lá. Então acabou, você não precisa mais olhar a geladeira, você já sabe que a compra vem sozinha de lá. Então não é à toa que pessoas já não sabem mais escolher comida no mercado. Você acredita nisso? Você acredita que tem uma caceta de pessoas que não sabem escolher comida no mercado? Tem pessoas que acham, tem um movimento que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho eles uns merda mesmo, tipo uns bosta mesmo, sabe? De pessoas que querem banir a cozinha das casas. Não é para você cozinhar. Quem cozinha é velho. Quem cozinha é o quê? Cringe. Não, cringe é pior que cringe. Eles não querem mais que você cozinhe. E esse movimento tem na cabeça alguns nutrólogos, tá? Nutrólogos que querem que você coma comida do nutricionista. É isso. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma formação em gastronomia. A minha formação é completamente o oposto da formação de um nutricionista. É isso. O nutricionista quer que você coma aquela comida de hospital. O Batata quer que você coma bacon. Então, eu não tenho muita responsabilidade com nutricionistas. Quem tem essa responsabilidade é ela, embora eles queiram dominar o mundo, né? Tem até banana descascada no mercado, um absurdo. Eu vi fast clichês. Eu vi conheço um cara que comprou e falou que ela é ardida, porque tem limão para ela não escurecer. Então ela é azeda, não ardida. É azedinha. Eles passam limão para ela não escurecer e falam que é maravilhosa. E o cara diz que você não deve cozinhar mais. Porque quando você cozinha, você gera lixo, você gera sobras, você não come o que você deveria comer. Calma aí. E se uma porra de um nutricionista desse pega e invade o algoritmo da minha geladeira programada para me dar só as comidas que eu fiz? E se um grupo de hackers entra lá e fala, não vai mais comer bacon. A partir de agora você vai comer berinjela. Você vai comer brócolis. Ou então vou fazer a raposa comer melancia. Pois bem, eu não estou dizendo que você não tem que fazer dieta, que você não tem que comer bem,
que eu mais que você entendo isso tudo. Além de cozinheiro, eu também sou diabético. Eu tenho uma restrição alimentar foda. Eu não posso comer açúcar, eu não posso comer alimentos que se transformam facilmente em açúcar. Me faz um mal danado. É isso, e aí tem que se encher de remédio. Eu sei, tem outras pessoas que têm realmente necessidade de um cardápio. As pessoas, por exemplo, que têm o celíaco, eu acho que é problema com qual que é o deles? Trigo, glúten, na verdade. Tá? Então, tem pessoas que têm essa restrição, e sim, o nutricionista vai ajudar e tal. Agora, você pega outro grupo de pessoas que simplesmente falam: eu vou ser vegano, por exemplo. Vegano não é alimentar somente. Olha, tem os animaizinhos, tem isso, tem aquilo. Vegetariano picareta é tipo minha mãe. Minha mãe era uma vegetariana picareta, assim. Ela, mãe, vamos comer um bife? Não. Não, ela não comia bife, exceto que alguém colocasse no prato dela. Ela comia. Né? Ela não comia carne e se declarava vegetariana, mas comia frango, peixe, ovo. Quer dizer, minha mãe comia tudo, né? Ela só não fritava um bife para ela, tipo que eu fiz essa semana no vídeo. Mas ela dizia que era. Agora, a pessoa se autoimpõe uma restrição alimentar em tempos de necessidade. O caso, por exemplo, dos veganos da Europa. Como é que vai ser agora? O cara pode programar a geladeira dele para receber um monte de alface. O cara pode programar a vida dele tecnologicamente para isso. Eu vou cortar por aqui, que eu não quero me indispor com ninguém. Mas vamos pensar um pouquinho. Quem estava vivendo melhor? A rainha, naquela fazenda que a cozinha é totalmente medievalzona, ou as pessoas que recebem comida por aplicativo? As pessoas que não sabem descascar banana. As pessoas que vão gerar lixo porque descascaram a banana. Olha isso. Olha onde a gente está indo. O filho da puta vai tentar controlar o que eu como na minha casa, mas ele não vai lá, por exemplo, bater de frente com uma empresa de pesticida que está envenenando a porra toda. Não, não. As pessoas escolhem bater naqueles que são mais fracos. As pessoas escolhem atingir aqueles que são mais fáceis de se levar. Como a Greta atingiu aquela dona de casa que agora está com 2 filhos e vai pensar em comprar um machado. Essa mulher deveria saber usar o machado. Essa mulher devia acender aquela porcaria daquela lareira 2 vezes por ano. Ah, mas a Greta disse, foda-se a Greta. Porque quando você fala de sobrevivência, você não pode ter frescura. Você não pode ser politicamente correto. Você não pode fazer o que todo mundo espera que você faça. Porra, eu devia estar com 10 milhões de inscritos já. Se eu fosse legalzinho. Se eu fosse bacaninha. Mas, caralho, eu chego aqui e só falo coisa que você precisa ouvir. Eu não falo nada para te agradar. A única coisa que eu faço para te agradar é uma rifa de vez em quando para você ganhar um fogão. Nem faz fotinho bonitinho. Também não faço fotinho bonitinho. Também não coloco escrito aquilo que você quer ver. Sabe quantos assessores de imprensa eu tenho aqui? O que foi? O que tem meu fogo? Virou carvão. Agora a gente pega a costela e bota ela lá em cima e esquece dela lá. Ela vai ficar pronta lá pelas 4. Mexe ali para mim, por favor. Aí você já aproveita, vem aqui e fala da rifa, que tem gente perguntando. Sério? Pessoas como a Greta convencem. O que eu vou fazer aqui? Só põe a carne lá em cima, por favor, do carvão. Pessoas como a Greta convencem mães que é politicamente correto destruir uma lareira, por exemplo. E a família dessa senhora agora? Como é que fica? Eu querendo construir uma lareira, a mulher vai lá e manda desmanchar a lareira dela. Você consegue entender isso? E olha que eu nem estou lá na Alemanha, ou seja, lá de onde essa mulher é. Nem sei de onde ela é. No centro do... Eu tenho 6 dias de frio aqui. Eu tenho 6 dias de frio para valer mesmo. E eu tenho a maior vontade de acender a minha lareira nesses 6 dias, para eu não passar frio aqui. Tipo esse daqui agora. Onde que tem uma churrasqueira ali? Tá vendo? Eu adoro isso. Eu ia cozinhar na lareira todo dia, rapaz. Ia ser melhor que fogão a lenha. Mas ela vai lá e fecha. E no dia que ela fechou, eles descobriram que eles vão enfrentar um inverno sem aquecimento. Agora a pergunta, que eu vou deixar aqui antes da Raposa falar.
Você coloca aí nos comentários, você realmente acha que todo europeu está pronto para enfrentar uma crise como essa, como foi dito aí agora há pouco? Coloca aí para mim. Dá aqui minha Coca-Cola com água. Eu não tomo. Eu vou ficar aqui. De madame hoje. Eu vou te ensinar a fazer live. Você não olha pro chat, gente, você olha eu tenho que olhar aqui, mas eu gosto de olhar para vocês aqui. Eu tô 5 anos acostumada a olhar vocês por aqui, eu não posso olhar aqui, então eu vou fechar assim. Ó, é o seguinte, para quem chegou agora ou pegou no meio do caminho, a gente tá rifando o fogãozinho que saiu no vídeo. Quer dizer, um igual ao que saiu no vídeo hoje de manhã. Aí travou tudo? Travou tudo? Não travou nada. Continua aí, ele para sozinho. Tem, junto, vai, um canivete, isca de fogo, uma machadinha, uma pederneira, o que é isso aqui? Ah, fósforo. Esse fósforo eu vou fazer ele a prova d'água? A prova d'água. Então vai o incremento aqui. A vela está aqui separada para fazer. Quem quiser participar, Pix, a chave é contato@guiadosobrevivente.com.br. A gente vai fazer por nome. Então, cada nome, R$20. Você colocar lá R$60, são 3 nomes que vai para o saquinho para a gente sortear. A ideia é fazer 100 números. Tem um detalhe aí. Deixa eu só avisar uma coisa aqui, que da última vez teve BO. Da última vez a gente usou aquela cartelinha mesmo, que tinha o nome. Eu não achei. Eu bati a cidade toda e não achei. Tem 3 papelarias aqui, 4, não tinha nenhuma. Se não achar, a gente vai pegar a lista dos nomes na próxima live ou quando vender os 100 números, vai mostrar para todo mundo aqui, vai cortar, enfiar no saco e sortear. Não, eu faço diferente. Eu faço 2 listas, eu vou colocar uma lista com o nome e abreviado, porque quem souber, para eu não divulgar o nome de vocês por completo, e aí quem quiser me pede a lista separada, e a lista que a gente vai colocar aqui. Ok? Dá pro Bill cortar os nominhos e colocar dentro do saco. Então, aí eles funciona bem pra caramba. A gente é a moda antiga. Não começa com essas tecnologias, não. Faz a moda antiga. Que nem diz o Léo, a gente tá ficando velho. Então é isso mesmo, a gente tá ficando velho e a gente não esconde isso. Chapéu e puxa acabou. É perfeito, cara. Entendeu? E tá tudo certo e a gente faz. E quem ganhar vai receber. O nosso único problema é mandar para fora, né? Fora do Brasil. Então, o pessoal precisa estar aqui ou ter um endereço aqui para que a gente possa mandar, tá bom? Uma associação internacional proibiu para alguns países o envio de fogões, de botijãozinhos de gás, de palito de fósforo. Então, tem alguns países na Europa que os ambientalistas entraram com uma ação proibindo a entrada de recursos que façam fogo, chaminé e calor. Então, tem essa também, viu? Só se você tiver um endereço, se for de fora e quiser participar, fora do Brasil e quiser participar, você precisa ter um endereço aqui para a gente enviar, ok? O pessoal que está procurando da lanterna, tem vídeo dela aqui no canal. Bota ali Lampião na pesquisa do canal ou no site que você vai encontrar mais fácil. Vocês têm review delas e uma infinidade aí de kit. Tem uma coisa que eu não lembrava. Eu acho que o cupom Independência está valendo ainda hoje. E eu esqueci de falar. Pois é, ele esqueceu de falar. Então, quem quiser. Então, como ele esqueceu de falar, eu vou deixar até amanhã, tá? Quarta-feira nós fizemos uma live aqui no meio da tarde, um bate-papo, e ficamos aqui umas 3 horas falando, tagarelando, e estava valendo um cupom, tanto para o curso quanto para as publicações do guia. Só que aí a gente acabou esquecendo de avisar que a gente ia prorrogar e deixar ativo até hoje, até o final da live, porém, então, eu vou deixar até amanhã o cupom Independência, e daqui a pouco eu coloco aqui para vocês, para não ter problema, ok? Fui! Processos off-grid. Ele vai ficar falando ali e eu vou ficar aqui. Não é isso não. Fazendo par com a minha raposa. Eu tô segurando um pau. Você viu aqui? Horror! Eu vou colocar um pau. Fala uma coisa para mim. Só sou eu que tô inconformada? Que quiseram fazer uma graça e fizeram uma raposa e eu sinto que ela fica de costas para mim? Vocês não acham que essa raposa tinha que estar olhando para vocês? Não de costas. Abacaxi não tem costas, antes também não, raposa também não, mas fala sério. Não é uma raposa.
São 3 raposas. É que quando foi feito espaço ali para as outras raposas, ela não estava, a porta não tinha nada ali, tinha um buraco. Então a próxima escultura é outra raposa olhando para cá e uma tentando pegar, que vai ser o suporte da prateleira. Por que 3 raposas? Porque eu tenho que deixar uma homenagem. Depois a gente fala sobre isso. Sobre 3 raposas. Todas as raposas que... Não, esquece, não é tipo... Eu não tô melhor pensando... eu esquecer. Foi. Eu não estou pensando em poligamia ou coisa desse tipo, não. É que a raposa ela tem uma representatividade... quebrando agora. Cadê o... Não, a raposa ela tem uma representatividade ucraniana, entendeu? É para... e detalhe, eu também vou parar de falar de ucranianas, tá? Já brigaram comigo, então eu tenho que pensar em um novo tipo de guerrilheira. Tá? Israelense, eu tenho que pensar em algo mais inclusivo, porque as ucranianas são, segundo os caras aqui, eu estou sendo racista e preconceituoso. Você sabia disso? Eu recebi um e-mail falando isso, que ia até me processar. E a pessoa associou a fala das ucranianas, a brincadeira das ucranianas, até parece que eu vou receber 10 ucranianas aqui, né? Ela associou ao fato de eu ser um preconceituoso desgraçado que vem de sementes crioulas. Você sabia disso? Pois é, ameaçou processar. E ela disse que ela é advogada e que ia me processar por causa de sementes crioulas. Sementes ancestrais. Ok? Que? Não sei do que você está falando, Raposo. Você tem que falar mais alto. A Gigi? Obrigado, Gigi. O que foi? Não consigo ver. Gigi, rei forte. Uma rifa para ajudar a montar o PC. Para depois ajudar a montar o PC. Obrigado. Rei e de maior fez aniversário. Obrigado, rei. Obrigado. Parabéns, rei. Não, rei, é a Lê, é de menor. É a Lê de menor. Ah, tá. Desculpa. É que eu não consigo ver aqui. Na hora que eu abro a tela nesse computador, eu não consigo ver todo o chat. É por isso que eu leio ele todo no final. Mas olha só. Aí, quando falaram, né, voltando ao tema, quando falaram da rainha, que é agora o rei, né, da casa de campo deles, de ser totalmente analógico e tudo mais, alguém foi lá e começou uma discussão que o que ela tem é idílico, não é ludista, porque a rainha, a mulher tem bomba atômica, né, cara? O botãozinho da bomba atômica estava lá com ela, na hora que ela estava na chácara dela, lá no castelo dela lá. Era idílico. Que a vida ideal é a vida idílica. Idílico é um nome bonito para rural, mas não um rural, tipo a chácara, o sítio zoado com bosta de cavalo e tudo mais. E sim aquele bucólico, aquele incrível, aquele rico, aquele tem aquela fartura e 500 pessoas para trabalhar para você. Porque o mesmo cara que promove o idílico, ele também diz para você que não é tão legal assim você trabalhar na terra. E nunca antes terra foi tão importante quanto está sendo agora. A gente chegou a comentar, e muita gente deu risada, porque eu falei dos 87, 30, acho que era isso, né, Raposo? Que eu 87, 34, que eu tinha... Eu não ganhei no bicho, eu não sei se alguém jogou. 87, 34 da outra live. E eu disse que eu tenho planos, de fato, reais, para comprar uma fazenda grande mesmo, tá? Eu quero fazer esse projeto em várias escalas. E foi uma tiração de sarro do cacete, né? Porque um cara que tem 87 reais na conta, falar que vai comprar uma fazenda daqui a alguns anos é piração. E eu tentei explicar que você consegue transformar sustentabilidade em dinheiro. Ou seja, você não gasta o seu dinheiro. E às vezes você ganha pouco pra caramba, mas você consegue manter uma vida interessante juntando o básico. E o básico que você consegue juntar está muito ligado ao teu nível tecnológico de conhecimento, certo? A tiração de sarro do vídeo de hoje, do Léo com o isqueiro, é bem isso mesmo. Enquanto eu estou na pederneira ali, e eu continuo na pederneira, só para você saber, o isqueiro de plasma não me convenceu, tá? Na verdade, ele me convenceu. Se eu tiver isqueiro de plasma, é óbvio que eu vou usar. Mas eu ainda gostaria de ter minha pederneira. Eu não abro mão da minha pederneira. Por quê? Cara, ela acende 4.000 fogo. Ela dá 3.500 graus. Ela acende qualquer coisa. Então, eu gosto da pederneira. Eu acho que é um dos melhores meios, se você aprender a usar,
para acender fogo, fogueira, lareira, fogão, espiriteira, seja o que for. Você vai, acende a espiriteira lá, ela dá aquela estouradinha, você não passa medo. Ah, adoro pederneira. Mas o menino chega lá e faz clique e põe fogo num negócio com isqueiro de plasma, que precisa ser recarregado por um cabo USB, que vai ocupar um espaço no meu sistema aqui. Então, para eu basear minha vida num isqueiro de plasma, eu tenho obrigatoriamente que ter um novo sistema off-grid para recarregar esse isqueiro de plasma. Senão, é melhor eu continuar na pederneira, a moda antiga. Quando você estabelece que você quer viver uma vida off-grid, você estabelece também os limites tecnológicos do que você quer colocar na sua casa. Adianta você fazer uma casa off-grid e você colocar ali geladeiras e coisas ligadas na internet das coisas? Adianta você criar um lance de dependência para esses sistemas? Você sabe que o primeiro teste que foi feito, que eu li sobre essa inteligência artificial que vai controlar tudo e tudo mais, e que, inclusive, está sendo usada e ligada no metaverso agora, você vai poder gerenciar sua geladeira pelo seu personagem no metaverso, ok? Saca só isso daí. Você sabia que você vai ter que pagar por essa conexão? Você vai colocar, eles vão colocar a sua geladeira, vão colocar a inteligência artificial lá e você paga. Quando você paga, a geladeira se ativa. Então, você aí na tua casa, além de pagar... Se você não pagar... ela desativa e você para de usar a geladeira. Ela fica travada até você pagar de novo. Bom pra quem tá fazendo dieta, né? É tipo Netflix, assim. Bom para quem tá fazendo dieta, tipo Netflix. Se você pagar, você assiste. Se você não pagar, você tem que roubar a senha do seu vizinho. Ou mandar água para gelar lá. É assim que funciona. Você tem noção que as pessoas estão curtindo achar, depender de pagar uma conta para usar geladeira? Coisa que você... Eu acho que, por mais antitecnológico que eu conheço, eu gosto de água gelada, certo? Olha só que interessante, não é? Eu gosto de algumas tecnologias que são mais sustentáveis, mais na delas, que estão ali, que funcionam. Agora, você depender única e exclusivamente de tecnologia para tudo, para viver para tudo, não, para mim não dá. Para a rainha também não dava. E eu acho que para muita gente também não dá. Agora, esse é o caminho de muita gente que a gente conhece. Você agora sabe de alguém que vive assim, vive numa completa e total dependência tecnológica, seja de vício em internet, seja de ficar pendurado fazendo a vida em cima de tecnologia, enfim, aquela pessoa que quando a luz for cortada, ela vai se ferrar. Aquela pessoa que se estivesse na Europa agora... detalhe, você tem que entender também que tem mais uma coisa, tá? A eletricidade de lá depende, o complemento energético de lá depende de várias variantes. Então, já vai começar agora, já em breve, um racionamento de energia. E alguns países que estão muito dependentes já estão sofrendo, ok? E é por isso que notícias como aquelas das usinas da Ucrânia, que vão ser desligadas, isso e aquilo, jogam mais nhaca ainda no ventilador. Vai ter gente que vai sobreviver? Vai. Aquelas pessoas que têm a casinha da rainha, aquelas pessoas que vivem off-grid, aquelas pessoas que estão fora do sistema, vão sofrer? É óbvio que vão. Não é normal, você vai chegar lá... eu estou fazendo churrasco aqui, eu tive que abastecer a churrasqueira já 2 vezes. Tá? Então, pronto. Você vai ter uma hora que parar, pegar uma lenha, cortar ela e colocar ela lá dentro, ou comprar, ou fazer qualquer coisa. Uma hora, você pode ter obrigado a pegar um machado e ir lá cortar lenha e abastecer o seu fogo para esquentar a casa. Porque é diferente daqui. Aqui, na grande maioria dos lugares do Brasil, você mete uns cobertor lá, você está de boa, umas bolsas de água quente, né? Lá não tem como, não. Lá, a água e o aquecimento das casas funciona até nos canos de água. Se uma prefeitura fica sem gás, por exemplo, a cidade perde o abastecimento de água. Água potável, não tem água potável, não tem energia para todo mundo. Quanto menos recursos energéticos eles tiverem, é uma crise energética de grandes proporções. Os velhinhos, que já viveram uma época analógica, vão talvez tirar de letra isso daí. A moça da reportagem
ela termina dizendo que ela está indo para casa com os filhos dela, para casa da mãe dela, porque na casa da mãe dela ainda tem lareira, embora, para a Greta ficar tranquila, a mãe dela não acenda essa lareira já faz um bom tempo. O que a gente pode fazer a respeito disso? Sugiro que você, agora, tem aqueles botãozinho de feed de notícias, não tem? Sugiro que você acompanhe o que está acontecendo lá agora. Porque o que está acontecendo na Europa agora é um baita de um aprendizado para a gente. Você está vivo para ver um sistema entrar em colapso por conta de energia. Master EDC. Obrigado. Se vai ter guerra civil por causa da eleição, eu já falei disso na outra live. Depois a gente conversa sobre isso. Você está agora tendo a chance de observar o que é uma sociedade passar um baita de um aperto por conta de energia tipo gás, de energia elétrica, de vários tipos, de todos os tipos, basicamente, de energia que as pessoas se tornaram extremamente dependentes. Não é só a dependência de calor no inverno, mas também energia elétrica, o básico. E nós, aqui no Brasil, que a gente não gosta, né? A gente prefere não ver, não olhar para cima e ver o negócio chegando. Mas a gente viu o que aconteceu no Amapá. Você viu que, embora você tivesse aqui no Brasil, que o sistema ele não é seguro. Muito pelo contrário, ele é totalmente socateado, ele é injusto pra caramba, ele é extremamente injusto. Tudo que nós temos de recurso elétrico e energético no Brasil depende de outras pessoas, e só o fato do etanol acompanhar o preço da gasolina, só porque sim, exatamente. Você sabe por que o preço do etanol sobe junto com o preço da gasolina? Quando teve esse baita pico de preço de gasolina, o etanol também foi lá para cima? Por quê? Ele não deveria vir mais para baixo? Porque, afinal de contas, a gente faz o etanol justamente para ele tampar esse buraco? Pois é, ganância. Então, vai entrar ganância, vai entrar necessidade, vai entrar inventabilidade, aquele cara que vai inventar bastante solução, criatividade, vai encontrar um monte de coisa lá. Só que, ainda assim, mesmo na Europa, com todos os avisos, muita gente está deixando para a última hora para ver no que dá. Não é só aqui, não. Não é só aqui. E olha que lá tem um universo de preparadores sobrevivencialistas e o sobrevivencialista europeu é o menos taxado de doido. Tá? Aqui no Brasil nós somos todos doidos. Nos Estados Unidos também é um bando de doido. O europeu não. O europeu até acha que é interessante e inteligente quem se prepara previamente. Porém, as pessoas acham que no último momento uma mão invisível vai aparecer e vai salvar o rabicozinho delas, mesmo elas fazendo cagada como desativar o serviço de sobrevivência da sua casa. Ok? Vamos ler algumas perguntas aqui. Se vocês quiserem falar sobre o tema, coloca aqui. Lembrando que na Suíça é cultural e obrigatório você ter abrigo, um número X de alimento lá dentro, Israel também. Tem outros países, e muitos países na Europa, que têm abrigos preparados, ok? O governo também ajuda os cidadãos a se virarem numas, ok? Não ele não é dado a assistencialismos como é aqui no Brasil, ok? Se fosse uma bolsa preparação, ok, mas esse novo programa do governo que vai dar cesta básica e comida e um vale-refeição para você comprar de comida, seria uma baita ajuda para eles lá. Só que, cara, eles estão ferrados, porque eles não estão presos só na cadeia do gás e da energia. Agora também tem o colapso dos alimentos. Lembre-se, logística, alimentos. Quando você tira energia, você ferra a logística. O mundo está passando por uma crise climática onde as colheitas já não vão ser tão boas. E países como o nosso, por exemplo, pretendem ganhar muito dinheiro vendendo comida mais cara lá, porque vale a pena. É o que eu falei na live passada. Para que você vai plantar feijão para alimentar um bando de brasileiros te pagando em real e reclamando na rede social, se você pode simplesmente tirar a roça de feijão e plantar um monte de soja, por exemplo. E aí você alimenta e vende para o mundo inteiro. É mais ou menos a mesma linha de pensamento, tá? Uma semana sem energia vira o caos total. Verdade. Verdade. Vira mesmo. Vira mesmo.
Na Amazônia, a Embrapa faz diesel, combustível de batata doce, comida com as plantas. Uma coisa é você ter pessoas fazendo isso, em pequena escala e experimentalmente, tá? Outra coisa é você conseguir abastecer um país. A gente está falando de milhões de pessoas que podem passar por isso ao mesmo tempo, ok? Não estou ferrado, batata, não tenho mais tempo, só tenho estoque de vinho. Você tem um bom estoque, um estoque que você pode converter em outros produtos, ok? Eu acho muito mais interessante você ter uma garrafa de vinho de pinga do que você ter uma barra de ouro, porque você vai acabar trocando sua barra de ouro por uma latinha de atum. Agora, trocar um vinho mais baratinho por uma latinha de atum não está valendo até a pena, porque tem atum aí valendo 10 pau a lata. Quem quiser trocar estoque, eu tenho de rum. Batata hoje é 11 de setembro. Né? Todo mundo fica um pouco de medo nessa data, né? De que alguma coisa aconteça. Theo, olha, ele está sempre aqui. Uma dica, consegui vários galões de 20 litros de graça em restaurante japonês. A maioria descarta. Você sabe onde eu consegui alguns galões de 20 litros para a gente poder pegar o caldo de cana daqui, poder fazer o caldo de cana daqui? Eu consegui em loja de água, loja que vende água mineral. Você sabia que esses galões eles têm prazo de validade? Você não pode restaurar eles muitas vezes. Então, eles têm muito galão que é descartado e que vai para reciclagem. Se você pedir lá, eles te vendem baratinho o galão vazio, tá? Vencido, eles só deixam bem claro que é vencido. Só toma cuidado que tem gente que fala que até fura os galões, ok? Tem que ficar esperto com isso daí. Vou fazendo um monte de mudas de árvore frutíferas por porquia, por FJ, tem que trocar mudas. Interessante, eu acho que é uma das coisas que a gente ainda não alcançou aqui no Forte, falei isso na última live, a ideia das árvores frutíferas. Boa parte do peso desproporcional de comida que a gente colhe no nosso terreno vem de árvores frutíferas, tá? Uma colheita de manga dá 300 quilos de manga fácil, ok? Uma coisa que eles me perguntaram, Raposa, a tua balança tá aqui? Cadê aquela balancinha? Tá ela para mim. Não a pequena, a grande. Aquela de vidro. Cadê ela? Daí. Eu vou mostrar para eles o que é, porque outro dia alguém estava questionando de onde é que a gente tira esse peso, eu tiro o peso naquela balança ali. Só para você ver, é uma balança de arroba. Ela pesa por arrobas. É onde eu subo em cima. Então, não tem muito... você falar que não é extremamente preciso os números que a gente passa para você, é mentira. É uma balança funcional. Tá? Daí. Eles queriam saber onde que eu pesei 40 quilos de batata. Aqui, ó. Aí a gente tem aquela de peixe também. E tem a de peixe também. Como funciona, Raposo? É sob pressão. Enfim. Essa daqui. Nossa. Aperta aqui, ó. GTEC, tá aqui, ó. Não precisa não. É só para o pessoal ver mesmo como funciona, qual que é, tá? Então a gente pega as caixas, põe aqui em cima e pesa 30, 40 quilos. Por isso que eu sei que eu peguei 40 quilos de batata doce. É mais ou menos aí. Tem um rosto aí no fundo? Tem, aqui, ó. E tem uma coruja lá em cima, uma raposa aqui, e vai ter mais umas raposas ali. Em 3 poses diferentes. Mentira, eu quero fazer uma homenagem para minha esposa. Ela merece. A Amazônia é rica em tudo? É rica numas, né? Rica, mas também inacessível. Tem uma série de desafios a serem vencidos na Amazônia, ok? E aí que está o X da questão. Inacessível demais não é bom, ok? Isolado demais não é bom. Quando você investe muito em isolamento, por exemplo, você fica literalmente sozinho e sem olhos para vigiar tudo que está acontecendo. Esse é o problema, tá? Se um grupo te atacar, já é. Vou contar para vocês casos que estão acontecendo aqui, vocês podem pesquisar, ok? Eles estão invadindo chácaras, sítios, principalmente que tem criação de gado. Eles invadem, prendem a família toda, pegam caminhonetes, enchem de vaca e fogem. E deixam a família toda presa lá. E há pouco tempo atrás teve um caso aqui da família ficar uma semana presa, amarrada,
tá? Inclusive, uma das pessoas ficou muito mal, UTI, o caramba 4, tá? Tive uma semana, não, 5 dias, desculpa. 5 dias presa, amarrada, e porque foram roubar as vacas da propriedade. Muitas vezes, eles literalmente matam a vaca no pasto, tá? Eles pegam uma retada, despedaçam toda a vaca, o boi, ou seja lá o que for, levam e vão vender em açougues clandestinos. Isso está acontecendo direto no interior de São Paulo, ok? Então, tá tão isolado assim, eu não sei se é uma boa ideia. A base de sobrevivência não depende do esterco de vaca exclusivamente, tá? Você vai ter na sua base de sobrevivência várias formas de conseguir alimento, proteína e tudo mais, que é numa escala bem menor, ok? O pessoal está brincando de ser os Jetsons, só que o sistema não é para os Jetsons. O sistema de sobrevivência ele é básico, ele é extremamente simples. E as pessoas insistem em trocar o simples por coisas complicadas. E a ideia dessa live não era ofender vegano, por exemplo. É tão mais simples você comer de tudo. Ah, mas a pobre da vaquinha e do não sei o que. Então pronto. Então segura tua bronca aí e viva com tuas escolhas. Só que quanto mais restrições você se impuser, mais difícil vai ser você lidar com uma situação de sobrevivência. Pelo simples fato de você não estar preparado para ela. O que você tem que fazer é se preparar antes para que isso aconteça. Tá? Se eu morasse na Europa, na hora que a guerra começou e que o primeiro rumor de gás aconteceu, eu já ia começar a empilhar pinheiro no meu quintal. É isso, só isso. Não sei se eu saía correndo, fugiria, não sei, mas eu ia empilhar leia no meu quintal, 50 metros cúbicos de leia lá. Aqui no forte eu tenho 3 metros cúbicos de leia, contado, 3 metros cúbicos de toras de eucalipto, para queimar, só para usar. Então, você faz sua conta. Na verdade, Regina, as pessoas já trocaram os Flintstones pelos Jetsons. Na verdade, você tem que... Não é trocar. Eu acho que não faz nem sentido trocar. Faz sentido manter os dois. Você pode olhar para o futuro, desde que você não esqueça o passado. Você pode continuar comprando o seu conforto nas redes, desde que você saiba matar a galinha, temperar e fazer um frango assado decente. Não depender só do frango assado que alguém fez para você. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia de não é ser só autossuficiente. É também saber o que fazer se caso uma situação como essa acontecer. Você acha que é fácil cortar lenha? Vai por mim, não é fácil cortar lenha. Engano seu, Batata. Existem as plantas comestíveis não convencionais, e são muitas. São tantas que você precisa de um cursinho de botânica para você aprender quais são elas, ok? E não é para todo mundo. Há muitos anos nós trocamos o agrião do mato pela alface portuguesa. Nós trocamos os animais que a gente tinha no Brasil, como a paca, por exemplo, pelo leitão que veio com os colonizadores. Então, nós temos bichos hoje que não são da nossa fauna, nós temos comida que não é do nosso cultivo, entendeu? Então, são poucos os lugares do Brasil, eu já falei sobre isso em vídeos também, que ainda mantém um regionalismo e que tem ainda alguma chance, se caso tivesse um cenário como esse, de produzir localmente. Mas a grande maioria das cidades são alimentadas por comida superprocessada, pela Monsanto e por todo o resto. E maluco é quem sai desse sistema e vem morar numa cidade pequena. Vou continuar agora, mais uma vez, porque estão pedindo. Contato, @guia do sobrevivente. Ai, vou espirrar. Não espirrei, mas eu quero. Contato, @guiadosobrevivente.com.br. Pix de vintão para você levar aquele kit com fogão, machadinha, pederneira, fósforo, canivete e tudo mais, que vai montar uma mini cozinha a lenha para você aí na sua casa, seja lá onde você esteja. E não vai na onda daqueles caras lá dos comentários, não, porque você não vai acender essa porcaria desse fogão a lenha no meio da tua sala aí no apartamento, né? Você vai ter que ir para um lugar aberto, senão você morre lá dentro. Pois é. Exatamente isso, Mônica. Tem que saber o que está fazendo, senão mandioca brava e mandioca verdadeira, mandioca comestível, já derruba um monte de gente. Então, não é tão simples quanto parece, ok?
Morar isolado é perigoso, sempre foi perigoso, ok? O isolamento gera um problema. Você vai ter muita gente vivendo isolada e tudo mais, só que eles têm, em muitos lugares, têm uma comunidade, o que é diferente de quem nasce e vive nesse ambiente, de quem está chegando agora e acha que vai fugir para lá e ficar lá quietinho. Não. Se não tem ninguém olhando, ninguém ouvindo, pode acontecer as maiores barbaridades. É isso. É por isso que os piores casos acontecem em áreas isoladas, tá? O ideal sobrevivencialista é estar isolado e não estar isolado, estar em segurança. Você vai estar fora das grandes áreas de tumulto de massas, tipo, você não vai estar no centro da cidade, mas você também não vai estar tão afastado a ponto de você não conseguir nem ajuda, nem suprimento. Ou seja, você vai sair da cidade, falando numa cidade pequena como a minha, você vai sair da cidade, do centro da cidade, e vai para a borda da cidade, onde começa a área rural, 5, 6, 10 quilômetros. O suficiente para você usar todos os serviços da cidade, mas se tiver um tumulto, você já está distante o suficiente para ter tempo de preparar sua casa e tudo mais, entendeu? É isso que é o ideal. Mais alguma pergunta? Vai ter um apocalipse zumbi ainda? Não vai. Eu acho que não vai. Essa parte é a parte que a gente se diverte só para testar arminha, arco e flecha, carabina, mas não vai. Tem coisa muito pior, né, com perspectiva de acontecer. Tem uma cabeça de zumbi no meu quintal lá em casa, que eu achei que ele fosse verdade. Tem um zumbi preso na cerca lá na minha casa, lá dos meninos. Gente, eu guardo muita coisa na minha casa, tá uma bagunça, não sei a de vocês. Olha bem para mim aqui que você vai ver, ainda estamos no meio da obra ainda. A minha é uma bagunça com areia e cimento. Até 2030 a coisa vai ser feia. 2030 tem todas as previsões climáticas e a guerra pela água, né? Aí o bicho vai pegar. Aí não é só na Europa, não, é para cá. Apesar que muita gente está dizendo que essa crise na Europa, ou ela passa, e a Europa passa batida mais ou menos por isso tudo, e os caras negociam e acaba com tudo, ou vai ser um tipo de crise que vai ferrar com muita gente, com refugiados e pessoas saindo de países considerados seguros e indo para outro país. O cara não vai ficar sentado lá esperando morrer de sede, né? Ou alguém chega lá e ajuda eles, né? E vai ajudar como? Vai derrubar a Amazônia e mandar para o cara queimar lá? Não vai, né? Então vai ficar difícil. Segurança e serviços para facilitar a vida. É por isso que o ideal da base sobrevivencialista é você estar próximo, ter um bunker próximo de uma pequena cidade do interior. A pequena cidade do interior te garante todos os suprimentos básicos que você quiser, comida, saúde, um pronto-socorro, uma coisa desse tipo, mas você está próximo a ela e não tipo no centro de uma grande cidade. Aí você vai lá e constrói um bunker lá dentro que já era, tá? Provavelmente você vai ter o único bunker em segredo, secreto da cidade, mas ainda assim você está muito próximo para conseguir ajuda se você precisar. A melhor segurança é o facão. Mano, isso depende do ponto de vista, né? Batata, comprei uma faca K47. Tem um vídeo da K47 da Cold Steel aí. Vai lá que você vai curtir. Beleza, gente? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço de coração mesmo todos vocês que ajudarem na rifa para a gente poder melhorar esse PC de edição aqui. Já deu o que tinha que dar. Vamos comprar agora um PC de gabinete, com placa de vídeo. Pelo menos eu consigo, quem sabe, se eu gastar menos tempo nessas edições, eu consigo fazer mais vídeos para vocês aí. Valeu? Muito, muito obrigado. Você está ajudando pra caramba o canal quando você se torna membro, quando você participa desses eventos, e eu espero poder corresponder mandando o seu fogãozinho a lenha. Assiste o vídeo de hoje, que foi bem legal também, viu? Vai lá. Raposa, mais alguma consideração? Não. Cupom valendo até amanhã, 23h59. Cupom valendo, o cupom do curso. Eu não prospero se você continuar dando desconto para as pessoas. Eu só prospero a hora que você colocar esse curso a 500 pau. Não. 600 pau. Não. Continuar vendendo baratinho assim, a gente não sai, eu tenho que ficar fazendo rifa na internet.
Eu concordo, eu tenho. Só que eu acabei de falar que esse negócio. É bom, quem manda nessa porra é você, então vai fundo. Só não reclama nunca mais da conta com R$ 87 e uns quebrados. Gente, eu reclamo mesmo. Cara, eu recebo num dia, no outro dia eu já não tenho mais dinheiro, né? É impossível isso ter R$ 80 na conta. Ninguém merece isso. Menos de 24 horas depois. Teve uma época que eu tinha conta que ficava menos alguma coisa e eu tinha umas dívidas nervosas. Pelo menos tá positivo um trocadinho, né? Obrigado pela sua presença. Participa aí do sorteio que vai ajudar a gente pra caramba. A gente se vê sábado de novo na live e na semana já tem 2 vídeos prontos para sair, né? Então, se prepara aí que os vídeos da semana estão bem bacanas. Eu vou mostrar uma ferramenta para você que você vai pirar. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais. Eu vou comer costela agora. Raposa, eu vou comer costela e nem é de porco, é de boi mesmo. Toletão de boi que eu achei. Eu vou dormir só amanhã, ainda vou assistir todos os comentários da live aqui. Tchau, gente.